Boa tarde, noite. E aí? Tudo bem com vocês? Estão bem? Estão me vendo? Estão me ouvindo aí? Vamos dar sequência à nossa série de lives preparativas também para o Coach Quântico, Coach Quântico Online Experience, que vai acontecer na próxima semana. No próximo final de semana, nós estamos fazendo algumas lives aqui preparativas de aquecimento, trazendo alguns conteúdos preciosos aqui para vocês que nos acompanham, né? Só um minutinho, deixa eu ver se eu estou abastecido aqui com minha água. A água é o combustível. Boa tarde, noite. Olá. Muito bem. Vamos lá, vamos chegando, vamos dando boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aqui mais uma vez trazendo um conteúdo precioso, importante para vocês, naturalmente, né? E trazendo essa oportunidade de vocês avançarem nessas perspectivas, né? Avançarem vocês poderem acessar conhecimentos que são transformadores. Foi um sucesso, Adriana, com certeza. Foi muito legal a live que a gente fez junto, a Adriana Iria, lá de Portugal. E aí, doutor Carlos Baima, olha aí, doutor Carlos Baima, lembrando que na próxima quarta-feira nós estaremos aqui falando sobre imunidade, sobre vitamina D, sobre a mutação desse vírus, né? E eu conversava, Baima, não sei se você está sabendo aí da matéria que saiu recentemente, trazendo uma pesquisa na USP, como se pessoas que tomavam altas doses de vitamina D não tinham resultados, né? Aqui está o Ranilson, que eu falei com ele hoje de manhã, lá de Petrolina, e aí eu estava falando com o Ranilson, ele me mandou até essa matéria, eu já tinha falado com o doutor Cícero Coimbra. O pessoal da USP, certamente isso aí tem o dedo da indústria farmacêutica, né? Eles simplesmente fizeram um teste com pacientes idosos, né, e obesos, e deram uma dose de 200 mil unidades de vitamina D3, e depois disseram que não tinha dado os resultados esperados, né, que não tinha contribuído em relação à Covid, essa coisa toda. E aí eu mandei isso para o doutor Cícero Coimbra, foi quando ele me trouxe essa informação. Olha, ele dá a dose de 200 mil unidades, que na verdade a dose de ataque é de 600 mil. Segundo, para pacientes obesos, você tem que dar uma dose até de 2,5 vezes a mais, tá? E aí, com isso, você não vai ter os resultados, né? Então, vocês vejam como é todo o cenário montado. Existem aí 285 mil trabalhos, aproximadamente, mostrando o papel da vitamina D3 para elevar a nossa imunidade. Mais de 150 mil trabalhos mostrando a relação também de vírus, né? Ou seja, o papel da vitamina D3 na prevenção, né? E proteção do corpo contra vírus, e existe mais de 23 mil trabalhos só sobre a vitamina D3, né? E aí eles fazem um teste usando pacientes idosos, obesos, né? E dão uma dose um terço menor do que a dose de ataque, e claro, com pacientes obesos você precisaria dar uma dose muito maior, e aí eles fazem isso para desacreditar. É impressionante o jogo, né? É um jogo muito sujo, viu, gente? Eu estou falando isso para vocês, que é importante. Essa notícia, eu vi exatamente, recebi no Google, depois hoje o Ranilson me mandou isso lá de Petrolina, o pai dele está hospitalizado e aí eu fui exatamente, procurei consultar o doutor Cícero, foi quando ele me esclareceu, porque eu já sabia que tinha alguma armação ali, né? Então é assim que opera a indústria farmacêutica e profissionais de saúde que não estão atualizados com a medicina, porque eles não recebem essa informação nos congressos médicos, porque simplesmente não pode nos congressos médicos ter informação voltada para a prevenção, né? A questão é vender remédio. Então é importante que vocês saibam disso,
porque se vocês ouvirem essa notícia, já sabem que é uma notícia falsa, ou seja, uma pesquisa feita em condições inadequadas, com doses inadequadas, e aí, naturalmente, que não poderia ter o resultado desejado, né? Então, que era exatamente eles fazem com esse objetivo de exatamente desacreditar as terapias naturais. Isso foi feito com a acupuntura, isso foi feito com a homeopatia, e a bola da vez agora é a vitamina D3. Então, fiquem muito atentos, gente, acompanhem lá, acompanhe o nosso trabalho, veja a entrevista que eu fiz aí com o Dr. Cícero Coimbra, tem mais de uma entrevista. A questão é vender remédios, Bianca, com certeza. E na próxima quarta-feira, nós vamos tirar todas as dúvidas aqui com um grande médico também, um amigo, Dr. Carlos Baiman, que tem um trabalho fantástico. É uma verdadeira máfia por trás disso, gente. É uma verdadeira máfia porque as pessoas não são avisadas nem que elas têm que ter imunidade alta para tomar vacina. Então, você que está tomando vacina, lembre-se que você precisa ter uma imunidade alta para você evitar aí outros problemas, né? Porque a vitamina D3 é fundamental, né, para regular o sistema imune. Na verdade, ela é o regulador natural do sistema imune. Se você está com a imunidade baixa e toma vacina, você pode arrumar até uma doença autoimune, né? Então, é importante que você esteja sabendo disso. E esse vírus é um vírus mutante. O mais importante é você estar sempre com a imunidade alta, ou seja, veja como é que está as taxas de vitamina D3 para você não cair nessas armadilhas, né? E também ser levado ao discreto lendo essas propagandas, essas notícias falsas, né? Que é exatamente assim como trabalha a indústria farmacêutica, infelizmente, há muito tempo. Bom, mas hoje nós estamos aqui para falar sobre a questão dos pensamentos negativos, né? Nós estamos aqui para falar sobre os pensamentos negativos, como parar os pensamentos negativos, né? Então, isso aí é uma coisa... Se a gente consegue parar os pensamentos negativos, nós vamos diretamente para o paraíso, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso, qual é a origem dos pensamentos negativos, né? Como é que você... Deixa eu ver aqui, minha internet vem caindo, mas... tá legal, vamos torcer que sua internet melhore aí, viu, Olete? Com certeza, né? Então, eu peço que vocês compartilhem, né? Compartilhem, solta aí um avião, eu vou soltar aqui um aviãozinho, olha, dá um toque nesse aviãozinho, manda aí para as três primeiras pessoas que vocês estão aí no seu... Quando você toca nesse aviãozinho que tem aí embaixo, você está compartilhando. Aí você manda para os 3 primeiros que você vai contribuir para que a gente tenha mais pessoas acessando esses conhecimentos que são, como a gente sempre traz aqui, né? Conhecimentos que são inspiradores, né? Para que você possa, com essas informações, utilizar isso no seu dia a dia e ter mais saúde, ter mais longevidade, ter, sobretudo, mais paz de espírito, né? E possa ter uma vida digna e próspera, tá? Então, peço a vocês, quem está no YouTube, lembra sempre, chega, deixa a sua curtida, faça isso em todas as lives, gente. Todas as lives que você vai no YouTube e você conhece, tem uma ideia do que é o conteúdo, da importância desse conteúdo, já chega dando um like, que isso você contribui. É dessa forma que nós solidarizamos com conteúdos que geram transformação, que geram empoderamento, que gera crescimento, que gera evolução, tá? Então, esse trabalho todo que nós fazemos é exatamente no YouTube. Você também tem como compartilhar. Abaixo também você tem aí se você abaixo do vídeo tem um lugar ali, compartilhar, e você pode também mandar para seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam acessar esses conteúdos, né? Então, a grande questão é o seguinte: de onde é que vêm os pensamentos? Vocês sabem de onde é que vêm os pensamentos, né? A partir do trabalho do David Hawkins, né, que é um psiquiatra americano que eu venho estudando muita obra dele, venho interpretando, venho desenvolvendo até técnicas. Eu desenvolvi o Deixa Ir Quântico, que é baseado no conhecimento do David Hawkins. Eu fiz uma adaptação, né? E aí, o David Hawkins fala que a origem dos pensamentos estão nos sentimentos.
Então, para cada sentimento, nós podemos ter até mais de 1000 pensamentos diferentes, tá? Aí a pergunta é, e de onde é que vêm os sentimentos e as emoções? Vem de onde, né? Vem de onde? As emoções são a informação química produzida, né, ao final de cada experiência que a gente vive. Então, toda vez que você vive uma experiência, seja boa ou seja ruim, você traduz essa experiência através de uma química inicialmente liberada ali no cérebro, acredito que isso acontece quase que instantaneamente, liberada no cérebro, chamada de neurotransmissor. Então, se você está triste, você libera a química da tristeza. Se você está alegre, você libera a química da alegria, tá? E tem duas regiões do cérebro, chamada amígdala cerebelar, e hipotálamo, que produzem também substâncias químicas, chamadas de ligantes químicos, que são proteínas, pequenas proteínas, também conhecidas como neuropeptídeos, ou moléculas da emoção, como foi batizado pela cientista Candace Pert, que descobriu que nossas células têm receptores para esses informantes, foi ela que descobriu os chamados receptores opioides, que são os mesmos receptores do ópio, que também são os receptores das endorfinas, né? Enfim, né? Nós temos uma farmácia no nosso mundo interior que pode ser ativada a partir dos nossos pensamentos, né? e dos nossos sentimentos, tá? Das experiências que nós estamos vivendo. Então, toda experiência que a gente vive, nós criamos uma química que é liberada no cérebro, são chamados de neurotransmissor, que são liberados ali nos terminais dos axônios, são bolsinhas que ficam ali nos axônios, né? Há um disparo elétrico, criando a rede informacional, né? Criando a rede informacional que gera a memória, né, que é estruturada numa região do cérebro chamada de hipocampo, né, por isso que nós podemos amanhã, vocês podem amanhã, se você estiver atento ao que eu estou falando aqui, amanhã você pode lembrar do que eu estou falando, né, você pode ter essa informação na sua memória, de modo que você tem uma memória que é formada exatamente a nível do cérebro, tá? E você tem uma memória que é formada a nível do corpo, que é a memória celular. Então, a memória do cérebro corresponde, na verdade, a 2% da memória, 98% ela é no corpo, que é exatamente esses ligantes químicos que se conectam aos receptores celulares, e aí você gera uma mudança na célula, tá? E aí é onde os genes, que são a máquina de produzir proteínas que moram lá dentro das nossas células, no DNA, né, que nós herdamos 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. Então, você leva a informação para dentro das células para que a gente ali comece a produzir determinadas proteínas. Então, a proteína que faz o cabelo da minha barba, que faz o cabelo da minha cabeça, que faz os meus dentes, que faz os meus ossos, que formam a minha pele, entendeu? Então, que forma os órgãos, os tecidos do meu corpo, tudo que é feito, tudo que é estrutura no nosso corpo é fabricado por essas proteínas que dependem da informação que chega no núcleo da célula e essa informação vem de fora. À medida que você vive experiências e você repete as experiências, você começa a programar o seu corpo com aquela memória. E aquela memória tem a ver com uma emoção, tem a ver com um sentimento. Aí o que é que acontece? Você repete uma determinada programação, tá? E quando você repete essa determinada programação, você basicamente vicia o seu corpo quimicamente naquele programa. Percebe? Então, claro que isso pode ser uma coisa positiva ou uma coisa negativa. Só que há uma prioridade no cérebro para as coisas negativas. Por isso que é mais difícil parar um pensamento negativo.
Porque os pensamentos negativos vêm das experiências negativas que são prioritárias porque elas nos geram ameaças. Então, todos os processos que nós passamos na nossa vida são processos que nos ameaçaram de alguma forma, as experiências negativas. E a ameaça não é obrigado que seja real. A ameaça, a ameaça pode ser imaginária. Você pode simplesmente imaginar que alguma coisa gerou um determinado tipo de problema, né? E você está ali conectado a esse, né? Você está conectado a esse problema, né? Então, toda vez que você tem uma situação na sua vida que lembra, né? Lembra aquela experiência, quando você lembra, vem o sentimento, vem a química que está no seu corpo. Então, a química é exatamente o sentimento. E o sentimento faz o que acontece quando você se conecta com aquela emoção, com aquela experiência, você começa a pensar sobre aquilo. Você começa a relembrar aquilo ali. Você desencadeia um processo de lembranças e aí você começa a produzir pensamentos associados àquela experiência. E aí eu costumo dizer que o nosso cérebro tem, né, uma loja, eu chamo de loja de departamentos, né, uma forma alegórica que eu criei, que é exatamente o que eu chamo de shopping das maldades, tá? Então, como o cérebro dá prioridade aos pensamentos negativos, porque são ameaçadores, as experiências negativas que são ameaçadores, né? Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas, quem está chegando aí, minha gente, né? Sejam bem-vindos, compartilhem essa live, que esse conhecimento, olha, se você entender com profundidade o que eu estou dizendo aqui nessa live, você pode ter um salto quântico na sua vida, né? Esse conteúdo, ele é muito precioso, ele é um conteúdo muito transformador, ele é curativo, tá? Então, siga o meu raciocínio. Você gerou uma memória. Aquela memória, você começou a lembrar daquilo, lembrar, e você pensa sobre aquilo, você fala sobre aquilo, você lê sobre aquilo, você conversa sobre isso. Então, o que acontece? Você vicia o seu corpo em experiências negativas, o seu corpo fica viciado. Então, toda vez que você vê alguma coisa que lembre da experiência negativa que você passou, o sentimento, ou seja, a emoção, ou seja, a experiência química volta. Quando a experiência química volta, você ativa no cérebro a rede neural que está associada a esse programa, tá? E aí você começa a pensar. Aí você vai para a loja de departamento, que é o shopping das maldades, que eu costumo chamar de shopping das ilusões, que é exatamente o programa que você criou, você acreditou, seja verdade ou não. A grande questão é que você interpretou a realidade daquela maneira. No momento que você interpretou a realidade daquela maneira, você ficou prisioneiro daquela informação, daquele software, né? daquele arquivo, daquele banco de dados. Então, esses bancos de dados, eles começam a manipular a sua vida. Você começa a ver a realidade a partir desse banco de dados, né? Você começa a ver a partir desse banco de dados, que é o que a gente pode chamar de Matrix também. Então, é a Matrix que começa a governar você, né? E aí você começa a justificar tudo que acontece na sua vida, você passa a justificar a partir da Matrix, né? Você passa a justificar a partir desse programa, você começa a justificar a partir dessa história que você acreditou e que você, né, termina educando o seu corpo-mente, não tem uma separação em corpo-mente, dentro dessa programação. E aí, esse corpo, não, o pensamento não é independente do cérebro, ele é a linguagem do cérebro, na verdade, né? A linguagem do cérebro é o pensamento, a linguagem do corpo é o sentimento e a emoção, né? Então, o que acontece é que você condiciona o seu corpo a rastrear essa experiência. E aí você fica preso. Isso significa também que você começa a produzir sempre as mesmas proteínas, tá? E isso vai, quando são pensamentos negativos, de raiva, de ódio, de ressentimento, de inveja, de ciúme, que são exatamente as emoções que causam aflição para a gente, você fica uma pessoa prisioneira da negatividade.
tá? Os seus pensamentos tendem a ser pensamentos negativos, você passa a olhar para o mundo de uma maneira negativa, você chega em casa e aperta o dedo para ver Big Brother, para ver esses programas, né, que são de baixa vibração, novelas, telenovelas, aí você se acostuma a ver telejornal, um monte de coisa, entendeu? E aí você vai começando, entrando dentro de um campo, ler jornal, as páginas, as coisas negativas, sobre política, sobre as desgraças que acontecem no mundo, e aí você começa a entrar dentro desse campo e você diz, o mundo é assim. O mundo é assim. Daqui a pouco eu falo do processo, da reeducação. Inclusive a questão da dor, a dor ela tem uma interferência do córtex frontal, né? O córtex frontal, ele interfere no circuito da dor. Então, a compreensão que você tem da dor, você pode sentir mais dor ou menos dor. Se você botar atenção na dor, né, se você colocar mais atenção na dor, ela vai se expandir. Quanto mais atenção você coloca ali, mais a sua energia, e aí a sua energia está ali, tá? Então, tudo na vida é assim. Onde você colocou a sua atenção, sua energia vai toda para ali. A sua energia vai toda para ali, significa que você começa a fabricar a química associada àquele programa. Né? À medida que você fabrica a química associada àquele programa, você também começa a fabricar as proteínas associadas àqueles programas. Se são programas de negatividade, gente, de raiva, de ódio, de ressentimento, né? Eu sinto muito, mas você vai adoecer, não tem como, porque o corpo não foi fabricado. Né? Na verdade, nós fomos fabricados para amar, para expressar os nossos dons, os nossos talentos, né? Nós somos, ou seja, não é que nós não a raiva faz parte da vida, mas se você vive com raiva, daqui a pouco seu humor muda, né? Se seu humor muda e passa muito tempo com aquele humor, com aquele mau humor, com aquele mau humor, com aquele mau humor, isso se transforma num traço de caráter. E um traço de caráter que se repete por meses, por anos, é a sua personalidade. Aí você diz, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou assim. Aí você começa a justificar a personalidade, né? A personalidade é a máscara criada pela história, criada pelo ego, tá? Então, nós temos dois caminhos, né? Eu venho estudando há algum tempo o livro Um Curso em Milagres, inclusive eu encontrei um texto muito legal, que eu vou ler daqui a pouco para vocês, porque o Curso em Milagres, ele vai com profundidade ali, onde é que está o negócio, né? Então eu encontrei um texto aqui chamado Sonhador do Sonho, que ele vai exatamente nessa base. Então nós temos dois caminhos a seguir. Nós temos a imensidão do universo, nós temos a criação, a sabedoria da criação, que está nos trazendo as experiências a partir da nossa vibração, ou seja, nós somos responsáveis pelaquilo que a gente atrai, né? Pelaquilo que a gente atrai, e nós podemos aprender, e o universo, a inteligência do universo, cria essa arquitetura para que a gente evolua a partir do que a gente acredita, do que a gente pensa e do que a gente sente. No momento que eu começo a me vitimizar, eu começo a acreditar na história de vítima, entendeu? Né? Eu começo a me colocar para baixo, a me autodesvalorizar, a me punir, a me culpar. Né? Então, o que é que acontece? Você está acreditando, você tá mudando o roteiro da história, você não está aprendendo com a história. Então, a pessoa que é vítima, a pessoa que vive reclamando, a pessoa que vive se queixando, a pessoa que vive resistindo à vida, culpando a tudo e a todos pelo que acontece com ela, o que é que acontece? Ela não se coloca dentro do contexto da cocriação. Né? Então, a vitimização é uma negação do aprendizado, né? É uma negação do aprendizado. Então, quando você nega o aprendizado, significa que você está fadado a viver repetindo na sua vida aquele mesmo problema. Tá? E aí, como é que atua a máquina de criar realidade? Atua porque o seu corpo está viciado nessa forma de ver o mundo, você fica nutrindo, vendo novela, vendo Big Brother, conversando sobre essas coisas, falando sobre essas coisas. Então você vai criando ambientes em torno de você para você nutrir
né? Aí você chega no Netflix, escolhe filmes de violência, filmes... eu às vezes fico olhando a densidade de alguns filmes, gente, é muita violência, muita violência, é muita violência, entendeu? É muita violência, é muita traição, é muita baixa vibração, entendeu? Então você fica... Como você está naquilo ali, aquilo ali é o que você se atrai para ver, é o que você é levado a ver aquilo ali. Então você vai entrando no vício. Você vai, da mesma forma que a pessoa se vicia em cerveja, em Coca-Cola, em cigarro, em açúcar, você se vicia em negatividade. Então você precisa nutrir essa negatividade com mais negatividade, né? Por isso que esses programas, né, como Big Brother, eles fazem tanto sucesso, que quanto mais negativo, mais fica ali batendo, né, no sistema de sobrevivência, né? E ali você não percebe que você fica prisioneiro desse campo, né? Desse campo de negatividades, que você vai educando o seu corpo nesse processo. E aí aquilo vai ativando em você as suas lembranças, os seus sentimentos negativos, que vão levando a você ir para o shopping das maldades e ficar ativando pensamento ruim atrás de pensamento ruim, e aí você fica preso naquilo, né? E aí o seu corpo vai adoecer. Seu corpo vai adoecer, porque o corpo é muito inteligente. Ele diz, puta que o pariu, não dá para viver desse jeito, não. Tem que criar alguma dor para ver se essa pessoa acorda. Eu tenho que criar um problema aqui para ela, eu tenho que arrumar eu tenho que trazer, não dá para viver, tá me tratando feito um lixo. Aí você vai lá para a farmácia, aí começa a sentir dor de cabeça, diarreia, não sei o que, enxaqueca, né? Aí vem dores nas articulações, né? E aí o que é que acontece? Você vai bater na farmácia, né? Achando que ali na farmácia, né, tem alguma coisa que vai, né, resolver seu problema, mas não tem, minha gente, não tem. Na farmácia tem remédio é para remediar, é para diminuir o sintoma. E o sintoma é a dor de cabeça passa, mas a causa da dor de cabeça está lá. O problema de pele, aí você bota um corticoide, aí de repente melhora o sintoma, mas o que causou, né, a psoríase, o que causou lá a esclerose múltipla, o que causou, né, a fibromialgia, está lá, porque você não está olhando para o negócio, você tá querendo remediar. O que causou a depressão está lá. Aí você vai, né? Então você vai ficar tomando lá um negócio que lhe dá a sensação, porque você está buscando uma pílula mágica, né? Você está querendo uma solução rápida para o seu problema, você quer tirar o sintoma, mas você esquece que a única pílula mágica é o seu corpo, mente. E só você mudando o programa da doença, só você mudando o programa da dor, só você ressignificando sua vida, né, vai ficar gravado sim. Agora, tenham cuidado, porque às vezes no Instagram teve uma live aí que eu não consegui subir, às vezes dá problema. No YouTube, com certeza é mais seguro, mas a tendência é essa aqui. Não, pode continuar, pode manter, tá ótimo o seu nível, Beatriz, é isso aí, fica aí, pode se manter. Não pode, não precisa baixar não, Beatriz, não precisa baixar não. O doutor Cid disse que ela 100, até 100, atingir esse nível aí de 100 tá perfeito, é exatamente, não precisa parar de tomar, né? Não precisa mesmo, mantenha, para você manter esse nível aí, pode manter nessa faixa de 100 que não tem problema nenhum, tá? Eu consultei ele recentemente sobre isso, sobre a questão da toxicidade da vitamina D3. Na aula de quarta-feira eu vou pedir para o Baima explicar isso aí em detalhes para vocês, tá? Então, dessa maneira, né, a única saída que tem, minha gente, é o autoconhecimento, né? Não tem perigo não de você passar um pouco de 100, não tem perigo, viu? Não tem perigo, pode ficar tranquila. A toxicidade, na verdade, o doutor Cícero estava me passando, né? A questão é você tomar bastante água, 2,5 litros por dia, tá? A toxicidade na verdade, ela vai a 240 nanogramas por mililitro. O doutor Cícero me mandou recentemente um artigo falando sobre isso. Então, passou um pouquinho de 100, não tem problema não, pode ficar tranquilo. Mantenha os níveis que você está tomando para que você mantenha aí essa taxa em torno de 100, né? Tá maravilhoso, tá ótima, né? Tá ótimo, fica tranquilo, vai mantendo aí, porque aí você vai estar protegido aí desse vírus mutante aí que está mutando todo dia, tá?
Então, minha gente, a grande questão é que nós não temos escapatória, nós estamos aqui para evoluir. Nós não estamos aqui para ser como é que se diz, um depósito de lixo, de toxinas, né, de ficar tomando, agredindo o nosso corpo, entendeu? 26 está muito baixo, tem que tomar uma dose de ataque. Mas depois na quarta-feira a gente fala sobre isso, tá? Eu não quero misturar agora com a vitamina D3, nós vamos ter um grande médico aqui, um especialista, quarta-feira falando sobre isso. Nós tiramos todas as dúvidas, 20 horas. Vai ser a aula da comunidade quântica, vai ser na próxima quarta-feira, 20 horas. Então, minha gente, né? Então, você, eu, todos os seres humanos estão aqui para evoluir, não para ser um depósito de toxinas, de medicamentos. Por que a indústria farmacêutica não divulga o poder da vitamina D3? Porque ele quer manter você doente, né? Porque ele quer manter você com medo, né? O tempo todo, né? Então, a grande questão é essa. Então, a pessoa com medo é uma pessoa que é refém do programa, é uma pessoa que é refém do programa, tá? Então, esse trabalho que eu venho desenvolvendo, que nós vamos aprofundar, tá? Então, se você está querendo dar esse salto quântico na sua vida, por que você não aproveita e faz o coaching quântico no próximo final de semana? Então, é uma oportunidade extraordinária, né? O conteúdo que nós trazemos no coaching quântico, ele é libertador, ele é esclarecedor do ponto de vista científico. Você pode passar por processo de cura durante o final de semana, porque você vai exatamente, nós vamos ir para esse programa, vamos começar a desmontar essa programação, né? Desmontar essa programação, tá? Então, tem uma comunidade quântica, Mariela, né? A aula da quarta-feira, ela é voltada para a comunidade quarta, ela não está aberta, você pode se inscrever na lista de espera, mas em março nós vamos reabrir as inscrições para a comunidade quântica. Mas no próximo final de semana você pode participar do Coaching Quântico Online Experience, onde esse conteúdo é aprofundado. E você tem práticas de meditação, você tem inúmeras práticas que vão te ajudar exatamente a entrar. Deve estar na bio, no meu perfil, tanto do Coaching Quântico. Dá uma passada lá na bio do meu perfil, aproveita que eu vou, inclusive, no final, eu vou falar para vocês, nós vamos dar um bônus especial, exatamente para as pessoas que estão querendo conhecer já a comunidade, então nós vamos dar aí um bônus especial para que vocês possam estar participando, né? Vocês possam estar participando aí, a partir do próximo final de semana, do Coaching Quântico, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui, oi Sônia, eu vou trazer para vocês aqui uma leitura do livro Curso em Milagres, com o objetivo exatamente de você entender onde é que está a raiz dos pensamentos negativos. Na verdade, eu já trouxe para você aqui uma boa introdução. Oi, Euni, eu já trouxe aqui uma boa introdução. Então, a base dos pensamentos negativos está nos sentimentos. Então, você precisa deixar ir esses benditos sentimentos e você precisa ir atrás, né? Você precisa ir atrás, né, desse programa, né? O link está lá na bio, minha gente. Eu recomendo que se você está querendo fazer uma viagem profunda de transformação e autocura, o Coaching Quântico, eu já levei para 7 países e vai ser apresentado nesse próximo final de semana. Aproveite para você fazer dê de presente para você, porque isso que eu estou trazendo aqui é só a ponta do iceberg. No Coaching Quântico são 2 anos, são 2 dias e meio onde nós mergulhamos nesse conteúdo e trazemos exatamente, nós trazemos o conteúdo teórico e prático para que você possa exatamente sair da programação que faz com que você adoeça, que você fique refém desse processo. Então, a grande questão é como a gente se reeduca, né? É como a gente se reeduca, é como a gente se reinventa, é como a gente ousa, né? A gente ousa confiar, passar a confiar na sabedoria do nosso corpo, tá? A grande questão é que as pessoas estão prisioneiras do programa, do software, da negatividade, que está impregnado no corpo, está viciada com esses sentimentos e emoções, tá? E aí toda vez que você tem alguma coisa que dispara dentro de você, a lembrança, vem o sentimento, se você alimenta o sentimento, os pensamentos começam a surgir. Então, você só para esses pensamentos se você deixar ir os sentimentos. Se você entrar no campo da entrega, você
passa a ser um observador. Por que é que a meditação e os processos de respiração são tão curativos? Por que é que eu oriento, né? Por que é que eu oriento... Dr. Rafael Galassini, né, Mério? Que legal. Por que é que eu oriento você, sempre que você tiver com pensamentos, né? Sempre que você tiver com pensamentos acelerados, a primeira coisa que você tem que fazer é observar a sua respiração. Tá? Se você mudar o ritmo da sua respiração, automaticamente, né, os pensamentos, você freia essa química, você freia esse programa e automaticamente você começa a levar outro nível de informação. E aí você observando para esses, né, esses sentimentos que aparecem e deixando-os ir, né? Ou seja, você não se identificando com ele, automaticamente você vai criando a possibilidade de criar ali um novo programa, ou seja, você não vai só parando de pensar naquilo, você vai agora estimulando, né, o seu corpo, né, dentro de uma nova programação. Mas para isso você tem que mergulhar, no programa, né, no software. Você tem que desativar esse software, você tem que perdoar. Nas lives que eu fiz sobre o perdão, tem que trabalhar o perdão, tem que trabalhar a gratidão. Então é importante, ou seja, você precisa entrar numa outra programação. Por isso que o Coach Quântico, eu falo que é exatamente um programa para quem quer criar um novo eu, quem quer mudar o hábito de ser quem é, naquilo que não faz mais sentido. Então é importante você entender que é preciso ter a coragem, né? Por isso que o David Hawkes falou da importância da frequência da coragem de 200 Hz, ou seja, é o limite, né? É o limite de 200 Hz, né? 200 Hz que nós vamos sair do campo da força, né? Da resistência, e nós vamos subir para o campo do poder, né? Que é exatamente acima de 200 Hz, nós vamos entrar na questão da aceitação, da racionalidade, é onde nós podemos acessar a frequência do amor, a frequência da alegria, a frequência da compaixão, a frequência da paz. E o objetivo é a gente chegar num momento que eu acredito, para mim, nós estamos aqui exatamente para isso, para aprender a parar de viver sob o domínio do ego, né? Porque o domínio do ego é o domínio do ódio, o domínio do ego é o domínio da culpa, o domínio do ego é o domínio da raiva, é o domínio do ressentimento, é o domínio, né, da baixa autoestima, tá? Da vergonha, né, do orgulho. Tá? Então, o que acontece? A ideia é que a gente passe para um outro domínio, que é exatamente por isso que eu venho falando da construção de uma nova humanidade, né? De uma nova humanidade, ou seja, de uma nova frequência, cujo carro-chefe seja o amor. A respiração deitada funciona, assim, com certeza. A respiração pode ser deitada, pode ser em pé, pode ser sentada, tranquilo. É o tipo de respiração que vai influenciar. Tá? Então, é a gente buscar perceber que, na verdade, nós somos seres afetivos, né? O que nos move é o amor, o que nos move é o afeto, né? Só que nós precisamos viver dessa forma, e viver dessa forma é muito desafiador, né? Porque a gente está exatamente prisioneiro da raiva, do ressentimento, da vingança, né? E aí, quando você está prisioneiro dessa vibração, né, você fica querendo arrumar desculpa para manter-se nas baixas frequências, né? 540 Hz, e é exatamente isso aí. É preciso ter coragem para sair da zona de conforto, gente. 540 Hz é a frequência da alegria, é a frequência do amor incondicional. Então, nós estamos sendo provocados para levar, porque diz, gente, não dá, você vai ficar doente, né? Você vai ficar doente, com esse programa de tanta negatividade, isso dá, o futuro é doença. E doença misturada com remédio, né, com remédio químico, significa mais doença, entendeu? Entenda, né? Numa emergência, ok, mas você ficar tomando remédio todo dia, não dá, seu corpo não é um depósito de lixo, entenda isso. Então é simples assim, né? E esse depósito de lixo vai produzindo mais proteínas fracas, mais proteínas doentes, né? E aí você arruma uma doença, e aí daqui a pouco está com uma segunda doença, depois da segunda você vai para a terceira doença, depois você vai para a quarta doença, né? Tem pessoas aí,
né, com mais de 5 doenças autoimunes, ou seja, a doença autoimune é o corpo, ele simplesmente não reconhece você. Você começa a tomar tanta toxina, é tanto agrotóxico, é tanto alimento industrializado, é tanta porcaria, é tanto refrigerante, entendeu? Que aí o seu corpo chega uma hora e diz, rapaz, olha, eu não sei quem é você. Eu tenho que me defender de você. Então, a doença autoimune é uma aberração. É o corpo, o sistema imunológico atacando você, atacando nas suas articulações, daí vem a artrite, artrose, atacando a sua tireoide, trazendo aí o hipotireoidismo, a língua enrolou aqui. Enfim, a esclerose múltipla, problemas neurológicos, destruição dos neurônios no cérebro. Então, assim, é uma coisa assim, o corpo está se rebelando contra o ser humano que está surgindo, que está sendo doutrinado pela indústria da doença, né? E aí nós estamos trazendo exatamente essa possibilidade, de você olhar para você mesmo, né? Aí Lida está dizendo, o que fazer, professor? Porque vejo que estou engateando, entendo, mas é difícil manter. O que fazer para manter? Olha, gente, vocês que estão aqui, não estão aqui por acaso, né? No próximo final de semana, nós vamos ter o Coaching Quântico Online Experience, né? Eu já levei esse conteúdo para 7 países, né? A quantidade de pessoas que já superaram artrite, artrose, câncer, né? Enfim, uma série de doenças autoimunes, diabetes, pessoas que, como a Maria Del Carmo, que saiu de cadeira de roda, deixou de tomar 18 comprimidos, pessoa que tem dores crônicas nas costas, enfim, são tantas situações. Mas o mais importante, na verdade, do coaching quântico não é que você vai se curar fisicamente, porque a cura física, ela precede uma cura no nível mais profundo, no nível espiritual, é a cura da alma, é parar de agredir o próprio corpo, é ter uma compreensão sistêmica da relação que você tem com seus pais, com sua família, entendeu? Então, o que o coaching quântico possibilita é tireoidite, Hashimoto, né? Doença autoimune. Então, é exatamente você passar a ter uma relação consigo diferente, né? E aí você passar... Só um momento aqui que o celular estava com pouca carga, né? Deixa eu colocar ele aqui para carregar. Então, é você passar a ter uma outra relação consigo, parar de ser o seu principal algoz, parar de ser o seu principal inimigo. Então, basicamente é isso, né? E aí, quando você para de ser, né? Quando você para de ser o seu principal inimigo, o seu principal algoz, as doenças tendem a parar naturalmente. Por isso que tem pessoas que se... Oi, Renata, que bom você por aqui. Renata faz parte da primeira turma do curso de salto quântico, né, Renata? E você vem passando aí por uma série de transformações muito lindas também. Se abrir para o amor, André. É exatamente, o auto-amor. Primeira coisa, olha, amar ao próximo como a ti mesmo, Então tem que começar com você, minha gente. A gente precisa se aceitar, a gente precisa se admirar, a gente precisa se reconciliar, precisamos nos auto-perdoar, entendeu? Então, assim, com tanta punição, com tanta Roberta, com certeza, Roberta Matoso, isso. Perfeito. Então, com tanta autopunição, com tanta culpa, com tanta escassez, entendeu? E com tanta agressão ao corpo de tudo que é porcaria, de refrigerante, de remédio. Roberta, sim, eu me confundi. Roberta Matoso, lá de Floripa, né? Então, assim, não dá, né? Não dá, o corpo não sustenta, né? Passa por muitas mudanças, né, Roberta? Que legal. Muito legal, Roberto. Eu sei, eu acompanho você lá desde o primeiro coach quântico. Agora, teve você, nome direito, posando, enquanto não descobriu o trauma, não sarou, está curado. Olha aí, é exatamente isso, é basicamente isso. Você precisa sair do programa, né? Você precisa sair do programa. Então, o que nós trabalhamos no coaching quântico é você aprender a sair do programa, sair da Matrix, né? Sair da Matrix, você parar de ter o hábito de ser o seu algoz, de ser o seu punidor, né? O seu crítico maior. Agora, eu tenho aqui um texto maravilhoso. Esse livro aqui, ele realmente aqui, eu estou numa parceria com ele muito linda, né?
Porque parece que quando eu estou estudando alguma coisa, ele vem e me apresenta, né? Ele vem e me traz alguma coisa, né? Então, eu mais uma vez, né? Eu perguntei ao curso de milagre, né? Roberta, você poderia fazer o coaching quântico, você não fez ainda, né? Você fez o salto quântico. Vê se você pode fazer nesse final de semana, vai ser maravilhoso. No ritmo que você está aí, você vai dar uma acelerada incrível, né? Vai lá, vê se você pode fazer no próximo final de semana, que com certeza você vai dar uma acelerada ainda mais aí no ritmo que você está. Então, prestem bem atenção ao que eu vou ler aqui, porque esse livro, ele tem trazido... Eu fico falando aqui com vocês, aí todo dia antes de dormir eu abro uma página. Eu vou lá e abro uma página aleatória. E aí quando eu abro uma página aleatória, ele traz alguma... Como eu trouxe em relação ao perdão. E ele me trouxe aqui uma lição que eu já tinha lido essa lição, mas ele me trouxe e disse, olha, lê isso aqui de novo, que aqui está a chave, né? Aqui está a chave. Então, eu encontrei, né? Quer dizer, eu me conectei aqui com o mestre, né? E ele está trazendo aqui uma mensagem para vocês, tá? Ele está trazendo aqui uma mensagem para vocês. Então, e para mim, olha, eu sempre digo, gente, o que eu ensino para você, eu estou ensinando para mim, viu? Eu estou aqui num processo de educação das minhas células, tá? Então, eu nunca dou uma aula só para as pessoas, eu dou para mim o tempo todo. Por isso que a forma de você aprender mais rápido é você ensinar, tá? Quando eu estou ensinando algo, eu estou ensinando para mim, né? Eu estou exatamente me conscientizando cada vez disso, porque eu preciso fazer download dessas experiências, eu preciso sentir com profundidade em mim, né? Porque aí, quanto mais eu sinto com profundidade em mim, eu posso compartilhar com vocês com mais amor, com mais força, com mais poder, porque é uma coisa que eu estou falando de uma experiência. Eu não estou falando de um conhecimento simplesmente que eu vi falar, né? E é uma coisa que eu digo muito para os meus alunos, olha, o que vocês vão aprender aqui, né, vocês ponham em prática e depois vocês falem da sua experiência. Porque não adianta você dizer, olha, o casamento quântico, depois eu falo sobre o casamento quântico, né? Então, a grande questão é que é muito diferente você dizer, olha, isso, porque o professor Wallace falou, né? Então, é muito diferente quando você diz, olha, o professor Wallace falou, eu fiz lá o curso de coaching quântico com ele, mas eu fui ver se aquilo que ele falou tinha sentido. Eu fui viver essa experiência. Né? Eu fui viver essa experiência. Então, aí você vai viver a experiência e você pode viver uma experiência até melhor do que a minha, porque o ideal de um professor é que o aluno supere ele. Eu fico muito feliz quando eu vejo alunos meus despontando, fazendo coisas maravilhosas. É isso, significa que eu estou ensinando bem. Se você estivesse fazendo a coisa errada, isso é que me entristece. Então, eu quero ver os meus alunos brilhando, entendeu? Então, aí você pode falar da sua experiência e dizer, olha, aquilo que ele falou, eu testei, eu fui ver se fazia sentido e tem sentido, porque agora eu me coloquei no papel de cientista de mim mesmo, eu sou uma pessoa que investigo a realidade, eu ponho em prática os conhecimentos e eu tiro as minhas próprias conclusões, eu agora estou andando com minhas próprias pernas, né? Então, é isso que eu busco ensinar, né? Essa é a matriz do coaching quântico, né? Por isso que é um trabalho de sucesso em 7 países e por isso que tantas pessoas se curam ao vivo, em 2 dias e meio, as curas acontecem ali ao vivo, né? E depende da intensidade do seu investimento, porque vai chegar um momento que num processo de meditação você pode, né, acessar o programa e você pode exatamente, acessando esse programa, você pode se comunicar com as células-tronco e você pode passar por variações epigenéticas, isso cientificamente é comprovado, né? Eu trago isso no meu próximo livro aí sobre o poder da autocura, exatamente é uma coisa científica, você pode passar por mudanças epigenéticas, que é exatamente quando você faz um download, né? Você entra no campo e é o que Jesus falava há mais de 2000 anos atrás, gente, de fé, isso é fé. Só que eu trago a base da fé, eu trago o conhecimento científico para que você entenda que a fé é algo, é uma matriz que você tem dentro de você, né? A inscrição pode ser feita
até a sexta-feira, quando começa. Depois da sexta-feira não pode mais, tá? Porque sábado e domingo, né, é só para quem está inscrito. Então, até a sexta-feira você pode se inscrever, tá? Então, eu recomendo demais, né? Sempre que eu vou fazer um curso de coaching quântico, para mim é uma alegria muito grande, porque ali forma-se um núcleo de pessoas que vão passar por transformações muito profundas e que vão seguir a vida e não tem mais volta, não tem mais volta. Esse curso é para aquelas pessoas, vai ser pela internet, Roberta, é online, você pode fazer de qualquer parte do mundo. No último curso a gente teve gente da América do Sul, dos Estados Unidos, da Europa, entendeu? Então, gente do México, da Austrália, do Japão, tem gente de tudo que é lugar do Brasil. Então, é uma comunidade que se forma linda e extraordinária, né? É exatamente isso que eu quero convidar você. É online. Deixa eu tirar aqui se pegou um pouquinho de carga, porque ele fica inclinado. Então, preste atenção. Vamos lá, Roberta, vem participar conosco do próximo Coaching Quântico. Daqui a pouco eu vou falar do investimento. O investimento dele é R$ 1.597, R$ só que você vai receber uma série de bônus, né? E para as pessoas que vão se inscrever hoje, ontem eu dei o curso Constelado e Constelações. Hoje, quem se inscrever vai ganhar o Congresso de Sexualidade e Relacionamento, tá? Então, ele junto com os bônus, você recebe esse livro também, ó. Esse livro faz parte do curso, né, o meu último livro, que é um best-seller, tá? E você vai, ao invés de pagar mais de R$ 3.000, só o curso, sem bônus nenhum, é R$ 1.597. Nós estamos com uma outra promoção, tá? Nesse segundo lote, que é exatamente R$ 897, e você pode pagar em 12 vezes de pouco mais de R$ 80. E a novidade para vocês também que querem participar e estão com algum problema no cartão, tá? Vocês vão poder parcelar também, né? Vocês vão poder parcelar também no boleto, viu, gente? Então, quem quiser parcelamento em boleto também, manda aí, diz eu quero, que a nossa equipe entra com você. Nós estamos abrindo parcelamento em boleto em 12 vezes no boleto, pelo mesmo valor do cartão, tá? Estamos vendo uma parceria também, ver se na próxima semana nós temos mais novidades para vocês. Mas essa novidade do boleto é uma coisa nova que eu não tinha falado ainda, tá? Mas aí você tem essa oportunidade também, para quem... Porque às vezes tem pessoas... são 2 dias e meio, né? São 2 dias e meio, viu, Roberta? São 2 dias e meio. Começa na sexta-feira, 19h30 às 22h30, no sábado e no domingo, das 10 da manhã às 19 horas da noite. Então, separe o próximo final de semana para que você possa se lançar, né, numa transformação muito profunda. Então, vamos seguir nessa perspectiva de mergulho dentro da gente. Preste atenção que eu vou agora entrar no curso em Milagres, que foi exatamente o conteúdo que eu encontrei, né, que o Mestre Jesus, né, eu me conectei, né, frequencialmente com essa experiência, e ele trouxe essa mensagem para você, né? Quem tem o curso em Milagres, na página, é esse livro aqui, ó, esse livrinho aqui de mais de 1.000 páginas, né, é página 578, e no versículo 7, aí, o sonhador do sonho. Preste bem atenção, coloca assim a mão no coração, para que você possa se conectar, à mensagem. Veja bem o que é que ele diz. O sofrimento é uma ênfase colocada em tudo aquilo que o mundo fez para te machucar. Estão acompanhando? O sofrimento é uma ênfase colocada em tudo aquilo que o mundo fez para te machucar. Daí vem a base dos pensamentos negativos. Presta atenção. Aqui está claramente exposta a versão demente que o mundo tem do que seja salvação. Como um sonho de punição, no qual o sonhador está inconsciente do que ele trouxe o ataque a si mesmo, ele se vê atacado injustamente e por algo que não é ele próprio. Ele é vítima dessa alguma coisa, uma coisa fora de si mesmo, pelo qual ele não tem nenhuma razão para ser responsabilizado. Presta atenção, me acompanha.
Tá? Ele tem que ser inocente porque não sabe o que faz. Não sabe o que faz. Mas apenas o que lhe é feito. Ainda assim, o seu ataque a si próprio continua evidente. Pois é ele que carrega o sofrimento. É ele que carrega o sofrimento. E não pode escapar, porque a fonte do sofrimento é vista fora dele. Gente, eu vou ler isso aqui de novo, tá? E vou ter que carregar de novo, porque o tempo que eu carreguei foi pouco. Vamos lá, vamos botar esse carregador aqui, porque o carregador muda a posição do celular. Então, observe. Vou ler de novo, tá? Você é vítima de algo que você vê fora de si mesmo, né? Fora da sua responsabilidade. Perfeito, Júlia. Tá? É isso aí. A única escolha é a inocência. Exatamente. Você tá vendo a coisa fora, né? Mas você está se vendo como vítima. É exatamente isso aí, Roberta. É o vitimismo. Então, enquanto você está no vitimismo, não tem solução, minha gente. Não tem saída. Não tem saída. Vou ler de novo, presta atenção. Deixe que esse conhecimento entre pelas suas entranhas, pelas suas células, porque você vai começar a criar. Isso aqui é exatamente uma prévia já do coaching quântico. O coaching quântico é um curso para desconstruir esse ego mentiroso que nós construímos e nós nos colocamos no lugar de vítima e não tem solução. A vida não tem como, a vida vive emperrada, não tem como. Presta atenção. O sofrimento é uma ênfase colocada, eu vou ler agora comentando, tá? O sofrimento é uma ênfase colocada em tudo aquilo que o mundo fez para te machucar. É aquilo que eu falei, é o programa. Você se viciou no programa. Nas experiências que não deram certo, você se viciou, você lembra disso, dia e noite fala sobre isso. E aí você entra naquele padrão de vibração e você começa a ligar a televisão para ouvir programas que estão naquela vibração baixa também. Então você não percebe que você está nutrindo esse tipo de programa, de negatividade em você, vendo exatamente as coisas, as pessoas que não dão certo, as pessoas que vivem decepcionadas, as pessoas que vivem amarguradas, né? As pessoas que vivem tristes, as pessoas que vivem deprimidas, entendeu? E você termina se conectando a esse universo. Aqui está claramente exposta a versão demente do que o mundo tem do que seja salvação. Versão demente do que o mundo tem do que seja salvação. Como um sonho de punição, no qual o sonhador está inconsciente, né, do que ele trouxe o ataque a si mesmo. Ou seja, você está inconsciente de que você é o responsável pelo ataque. Ou seja, o que você está interpretando como um ataque é algo que você está exatamente captando, ou seja, você está vibrando. Então, quanto mais você rememora, quanto mais você remói, quanto mais você fica ali no mimimi, você não percebe que toda essa resistência, toda essa não aceitação da vida, é exatamente você negando a experiência que a vida está te dando para você aprender. E aí, quando você fica na ranhura, no mimimi, no nhenhen, você está exatamente vibrando na frequência perfeita, no rádiozinho, né, o seu rádiozinho, o seu estado de ser, está exatamente mandando para o universo a informação. Universo, eu sinto muito, mas eu não estou entendendo bem o que é que você está querendo dizer com esse problema de saúde. Me manda um negócio aí um pouco mais, para eu sofrer um pouquinho mais, né, porque assim, não estou entendendo ainda. Toda vez que você reclama, você está clamando, né, para aquilo que está produzindo o sofrimento, ele se manifeste cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E toda vez que você está tomando remédio para calar o sintoma, e não olha para a história que você repete e que está por trás do problema, que é você que está no processo de auto-ataque, você cada vez mais vai ficar cada vez mais doente. Como um sonho de punição no qual o sonhador está inconsciente do que ele trouxe o ataque a si mesmo, ele se vê atacado injustamente e por algo que não é ele próprio. Aí você diz, não, eu sou assim porque meu pai, porque minha mãe,
porque meu pai disse aquilo para mim, porque minha mãe falou aquilo ali, porque o meu marido, porque o meu ex-marido, minha esposa, meu irmão, porque minha avó, porque lá teve um professor também que me disse alguma coisa, e aí aquilo me deixou muito triste, eu me senti muito desvalorizado, muito não sei o quê, muito desvalorizada. Então eu estou assim, porque aconteceu alguma coisa que eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Ele é a vítima dessa alguma coisa fora de si mesmo, fora de si mesma, pelo qual ele não tem nenhuma razão para ser responsabilizado. O curso em Milagres, eu tenho uma sintonia tão grande, porque isso eu venho ensinando há tanto tempo, gente, né? Há tanto tempo, né? Que é exatamente isso. Se você não assume a responsabilidade, né? Se você não assume a responsabilidade, você não abre o campo do aprendizado, não é? E você entra num processo de automartírio, de autopunição. É isso aí que o Nito está dizendo. Por que tanta autopunição? Por que é que você insiste em se punir desse jeito, se culpar? Entendeu? Em vez de tirar o aprendizado disso aí, trazer um significado novo para isso aí. Porque, gente, nós somos seres imperfeitos. Nós vamos errar. E a pessoa que mais busca acertar, a pessoa que mais ousa, que mais inova, ela vai errar mais até. Então, e é bom que você erre logo. O quanto antes você errar, melhor, porque se você tem no erro uma fonte de aprendizado e aperfeiçoamento, quanto mais cedo você errar, mais cedo você também pode evoluir. Se você tem essa consciência. Agora, quando você erra, diz, por que aconteceu isso comigo? Meu Deus, nada dá certo comigo, eu sou uma coitada, meu Deus, é tudo complicado, é tudo tão difícil, porque meu pai disse aquilo ali, e isso está reverberando aqui até hoje, minha mãe falou aquilo ali, eu não tive a atenção que eu gostaria de ter, e não sei o quê, não sei o quê. Então, enquanto você estiver olhando para fora de você, não tem solução, não há solução. Né? Ele é a vítima desse alguma outra coisa, uma coisa fora de si mesmo, pela qual não tem razão nenhuma para ser responsabilizado. Então, essa é a ilusão. Né? Ele tem que ser inocente porque não sabe o que faz. Ele tem que ser, mas apenas o que ele é feito. Né? Ou seja, não sabe o que faz porque não assume a responsabilidade pelo que faz. Mas apenas pelo que lhe é feito. Você só consegue ver o que fazem com você. Mas você não consegue ver a base da sua vibração, dos seus pensamentos, né, dos seus sentimentos, que são exatamente o motor que está atraindo esse processo todo. Ainda assim, o seu ataque a si próprio continua evidente, pois é ele que carrega o sofrimento. Então, enquanto você estiver nesse blá, 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 né, nessa conversa interior, que leva você a ficar triste, que leva você a ficar deprimido, ansioso, com pânico, com diabetes, com câncer, não sei o quê, né, é que você está carregando o sofrimento. E muitas vezes o sofrimento vem exatamente porque você não consegue se perdoar. Você carrega a culpa. Você não consegue perdoar o outro. Então, no curso em Milagres, nas outras aulas que eu dei, tem uma passagem que ele fala sobre isso. Não tem como você se curar sem o perdão. Não tem como você se curar sem o auto-perdão. Entende? É uma criança interior muito ferida, exatamente. Então, nós nos apegamos a essa criança interior ferida, né? E aí, no Ho Oponopono, tem uma meditação que eu considero muito legal, que é exatamente dessa criança interior, onde a criança interior é o ego. Né? A criança interior é o ego. E nós temos aqui o córtex frontal,
que é a região onde nós podemos planejar, onde é o diretor-geral do cérebro, onde nós podemos dar uma nova direção para a nossa vida, onde nós podemos nos reinventar, onde nós podemos nos encantar, onde nós podemos celebrar, onde nós podemos fazer a diferença nas nossas vidas. O diretor-geral é a mãe. Então, o diretor-geral, quando nós estamos em estado de meditação, de inspiração, fazendo práticas como yoga, como Tai Chi Chuan, como Qigong, por exemplo, né? Nós estamos trazendo o diretor-geral para o estado de presença. Né? Porque a grande questão é que esse sofrimento, esse pensamento que não para, vem da memória, né? Vem da memória celular, né? Da memória cerebral, que é ativada por gatilhos internos. Então, a pessoa está estressada porque tem algo no mundo exterior que desencadeia algo que ela carrega ali. Carrega a culpa, carrega o medo. Né? Do Qigong, Roberta, que legal. Então, o que acontece? Você carrega a prisão dentro de você. Então, quando acontece alguma coisa lá fora que ele lembra, né, do programa, né, que ativa, por isso que o sentimento é no momento que você sente que você precisa dizer, opa, não vou dar asas a isso aqui. Aí é onde você se auto-observa, quando você consegue observar para o programa, né, quando você consegue observar para o programa, o Ho'oponopono é maravilhoso para isso, né? Você consegue olhar para o programa e você diz, não, peraí, não vou seguir essa orientação. Essa orientação aí não é o meu lado sábio, é a minha parte de sofrimento, né? Querendo trazer de volta a história, né? Trazer de volta a história. Vamos lá, vou continuar lendo um pouquinho mais, né? Cancelar, tem que cancelar esse pensamento aí, esse sentimento. Agora está sendo mostrado a ti que podes escapar. FT é muito bom. Agora está sendo mostrado a ti que podes escapar. Tudo o que é necessário é olhares para o problema assim como é, e não do modo como o tinhas colocado. Então, o modo que tinhas colocado é exatamente a justificativa do ego, que é sempre, eu sou vítima, né? Eu sou vítima do mundo. Né? Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso, eu nem sei por que isso está acontecendo comigo. E aí você entra num processo, né? É exatamente observar os erros, né? E se alegrar com os erros, no sentido que é exatamente nós admitindo os nossos erros com humildade, que a gente pode refazer o roteiro interior. Como poderia existir uma outra forma de se resolver um problema que é muito simples, mas foi obscurecido por escuras nuvens de complicação feitas para manter o problema sem solução? Ou seja, nós criamos uma estratégia que é a estratégia da repetição, porque, veja bem, você quer resolver o seu problema no nível do ego. Não tem como resolver no nível do ego. Não tem como você resolver ficar repetindo os pensamentos, ficar ali de forma obcecada, né, de forma obsessiva, ficar pensando sobre aquilo. Não tem, você não tem saída quando a gente faz isso. Você já percebeu? Quantas vezes eu me vi em auto-martírio, pensando e repensando? Então, a grande questão é você sair do programa. Silenciar o ego, terapias florais, é você olhar para ele e não se identificar com ele. É olhar para ele e dizer, isso é a história, essa é a interpretação, entendeu? É buscar a causa daquilo ali, buscar o aprendizado, trazer um significado diferente para aquilo ali. E simplesmente deixa ir para não se identificar, porque no momento que você entra no diálogo com o ego, você está perdido. Perdeu. Não tem como. Resistiu, fez pergunta, por quê? Né? Resistiu, não aceito, isso não deveria estar acontecendo comigo, eu não sei por quê, não tenho nada a ver com isso. Pronto, perdeu. Se identificou com o problema. A grande questão é você sair, gente. A questão é que a estratégia que a gente usa é uma estratégia burra.
né, que faz a gente ficar presa. É exatamente, ó. Veja bem o que ele diz aqui. É um instrutor que traz nebulosidade, né, para o problema. Como poderia existir uma outra forma de resolver um problema que é muito simples, mas foi obscurecido por escuras nuvens de complicação feitas para manter o problema sem solução? Então, do jeito que a gente faz, pensando, não tem saída. É o deixa ir. Aí sim, quando você deixa ir, você diz, você não se identifica mais. Você deixa de ativar, porque o deixa ir é não dar atenção. É simplesmente olha, observa e não nutre, não reclama, não resiste, não pensa, não faz pergunta. Observa, né? Então você esvazia, então você não ativa aquela rede neural onde tem o programa que vai levar você a pensar negativamente. Então você só pode parar o pensamento negativo se você não decorda aquilo que você está sentindo, né? Tá? Peraí, deixa eu ver aqui o celular, que ele está saindo. Né? Não alimentar, né? Sem as nuvens, o problema emergirá em toda a sua simplicidade primitiva, tá? Então, a meditação, o Ho'oponopono, tudo isso ajuda. Então, sem você dar corda, aí você vai sem as nuvens da confusão, da vitimização, aí você tem como olhar para o problema sem a confusão, né? Sem a confusão criada. A escolha não será difícil, porque o problema é absurdo quando visto com clareza. Tá? Então, com clareza, a coisa muda. É aquela coisa, você está olhando para a água suja, mexe na água, não tem como, né? Você vê, né? A água fica suja. Você começa a mexer na água, é exatamente esses pensamentos obsessivos, é você mexendo na água. Então, a água turva, como é que você vai ver o fundo? Você não vê as coisas na água turva, a água suja. A escolha não será difícil porque o problema é absurdo quando visto com clareza. Ninguém tem dificuldade de tomar uma decisão para permitir que um problema simples seja resolvido se esse problema é visto como algo que está ferindo-o e é muito fácil de ser removido. Então, gente, é longo esse capítulo, não dá para eu ler todo, né? Eu vou fazer uma síntese dele para no coaching quântico a gente alguns temas que eu estou trazendo aqui, do perdão, da gratidão, agora dessa coisa do pensamento, eu vou estar aprofundando isso no coaching quântico, e nós vamos fazer as meditações quânticas de cura, né? Para que a gente possa ativar o software da clareza, né? Para manter esse equilíbrio todo dia, Beatriz, é orar e vigiar. Você não pode dar trégua para você. Nós somos autodestrutivos, você não pode dar tréguas para o ego. Então, é acordar e dormir nessa vibração, né? O Ho'oponopono é uma técnica que eu também faz parte, o Ho'oponopono, gente, faz parte do programa do coaching quântico. O Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono, as constelações familiares, os campos morfogenéticos, a oração quântica, né? A neurociência, a física quântica. Você vai aprender no coaching quântico como é que você... o que é a fé do ponto de vista científico, né? E o que eu chamo de interferência construtiva, interferência destrutiva, que a gente aprende a partir dos princípios da ótica geométrica. E eu vou fazer um paralelo entre o seu pensamento e sentimento, para você entender como é que você pode equilibrar isso dentro de você, né, elevando a vibração dos seus pensamentos para compensar, né, a vibração negativa dos sentimentos sabotadores, que são os velhos programas que estão enraizados dentro de você.
tá? Então, é uma imersão voltada, nós vamos também trabalhar a sabedoria tolteca, né, que são os 4 compromissos de Dom Miguel Ruiz. Então, nós vamos estudar os 4 compromissos e nós vamos aprender a assumir novos compromissos também. Porque, gente, a grande questão é que nós estamos prisioneiros de um programa que foi criado por nós mesmos, tá? E nós estamos querendo resolver isso no nível da mente. E no nível da mente, nós só provocamos mais o sofrimento. Tá? Então, é uma ferida que você não deixa a casca endurecer. Né? Você fica ali, né, ativando o sofrimento dia e noite, sem parar. Então, nós precisamos descobrir mecanismos de autoproteção, né, de autoproteção da história, do programa, do ego. Entendeu? Por isso que esse conteúdo do coaching quântico, ele tem promovido a cura de tantas pessoas, tá? Então, só lembrando a vocês que vocês poderão adquirir o coaching quântico até sexta-feira que vem, só que se você adquirir o coaching quântico hoje, você vai levar também o congresso de sexualidade e relacionamento, além de todos os bônus que você já tem o Despertar Quântico, o mês de Despertar Quântico, você tem o livro O Salto Quântico, você tem o programa Cultive Prosperidade, para você trabalhar a questão da prosperidade financeira em sua vida, enfim, então você tem aí já um arsenal de conhecimentos agregados, né, ao conteúdo que será apresentado, que certamente, né, são conteúdos que vão, né, então, o link da inscrição está no meu perfil, tá, Andréia? Está lá no meu perfil. Então, passa no perfil, ou você pode mandar um direct também, tá? Mas no meu perfil tem o link da inscrição do segundo lote, né? Tem um link da inscrição do segundo lote, tá? As pessoas, vocês podem parcelar, como eu falei, vai ser dia 26, próximo final de semana, sexta-feira, são 2 dias e meio, tá? O programa fica gravado também, você tem 2 meses para você ver e rever também toda a programação, tá? Você vai receber 1 mês de Despertar Quântico, que é um vídeo meu todo santo dia você vai receber, tá? E aí você vai ter toda uma programação. Você tem um grupo também exclusivo de WhatsApp, onde mesmo quando acaba o coaching quântico, você vai poder receber conteúdos diários nossos, todo dia, e tem algo aí que é intangível, que é exatamente esse grupo, né? Ou seja, o network que você constrói. Então, você pode adquirir em 12 parcelas, né? Em 12 parcelas de R$ 87,39, e nós estamos abrindo também o parcelamento em boleto, tá? Se você tiver alguma dificuldade com cartão de crédito, você pode também adquirir em boleto, tá? Então, esses temas, hoje nós falamos, né? Hoje nós falamos sobre como parar um sentimento negativo, né? Na terça-feira, nós teremos mais uma live com um tema muito especial também. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não sei se eu estou com o tema da live da próxima quarta. Deixa eu ver se eu encontro aqui, tá? Então, é um conteúdo realmente muito, muito poderoso. É um conteúdo muito poderoso e que vocês, né, na verdade, eu estou antecipando um pouco do conteúdo que vai ser dado no coaching quântico. Então, tudo isso que a gente fez, que eu mostrei aqui nessas lives, do perdão, da gratidão, vocês vão poder aprofundar. Então, qual é o seu problema? Você tem câncer? Você tem diabetes? Você tem depressão? Você tem ansiedade? Você tem esclerose múltipla? Você tem fibromialgia? Né? Então, o que é que está pegando? O que é que seu corpo, qual o recado que o seu corpo está mandando para você? Né? No Telegram também tem, tá? Laís, vê se você encontra o título da aula de terça-feira, que eu não estou aqui encontrando. Deixa eu ver se tem lá no grupo Mídias, né? Então, na terça-feira, nós vamos ter outro conteúdo bem poderoso, viu, gente? Então, que vai ser possivelmente a última aula. Na sexta-feira, nós vamos ter um workshop, né, que
ainda vai ser aberto, que é a última oportunidade de você participar do coaching quântico, é exatamente lá na sexta-feira, que vai ser quando já começa, na sexta-feira já é o início do coaching quântico online experience. Então você vai ter essa oportunidade de dar esse mergulho aí. Eu não sei se você puder ver aí, Laís, qual foi o tema da terça-feira, porque eu acho que o nosso designer não fez ainda, ele não fez ainda a arte, né? Ele não fez ainda a arte. Eu acho que eu passei isso por telefone para ele, então eu não tenho. O doutor Carlos Baimer vai ser na quarta-feira, viu, gente? O doutor Carlos Baimer vai ser na quarta. Então, na quarta-feira, às 20 horas. Na terça-feira, nós vamos ter outra live. Na segunda, não vai ter live, porque eu vou dar uma aula para o pessoal da comunidade quântica e do despertar quântico. Então, todo mês eu tenho uma aula especial com eles, com a prática de meditação, tá? Na quarta-feira, nós teremos o Dr. Carlos Baimer, vamos falar sobre imunidade, sobre vitamina D, sobre a Covid-19 e a mutação desse vírus, tá? Então, vou trazer aí conhecimentos altamente. Essa live é uma live muito especial, com um médico, um estudioso, um discípulo do Dr. Cícero Coimbra, um médico muito com resultados extraordinários, tá? E aí nós vamos esclarecer toda essa farsa que está sendo montada aí para tentar desacreditar a vitamina D3, fazendo exames inadequados com pessoas obesas que precisariam de ter um nível muito mais alto de vitamina D3, tá? Anilson, olha, você também está convidado a participar do coaching quântico, viu? Você, como é um buscador também, esse conteúdo aí é muito útil para vocês. Para todos que vocês estão... Para todos que vocês que estão aqui, gente. Quem está aqui não está aqui por acaso, né? Então, na quarta-feira nós teremos mais uma live, e na sexta-feira nós vamos também estar trabalhando, né, a perspectiva, que vai ser a primeira, vai ser o começo do coaching quântico, quando nós vamos trabalhar como você pode usar a física quântica na perspectiva da autocura. Então, nós já começamos, né, nós já vamos trazer aí um mini workshop na sexta-feira, das 19h30 às 22h30, e no sábado e no domingo, né, das 10 da manhã às 19 horas da noite, nós vamos fazer um mergulho, e certamente as pessoas que vão participar, né, certamente as suas vidas jamais poderão ser as mesmas, não tem como, né, vai ser uma vida mais linda, vai ser uma vida de muito mais possibilidades, né. Então, minha gente, eu vou ficando por aqui. Espero que esse conteúdo tenha contribuído aí para esclarecer para vocês a fonte da negatividade que nós criamos, né? Como viver em 540 Hz, a Derlei está perguntando aqui. Nós precisamos estar vibrando o tempo todo nisso, né? E sabendo que nós oscilamos, nós podemos oscilar, né? Orar e vigiar é exatamente a gente perceber que nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, nós podemos oscilar. À medida que nós nos mantemos vigilantes, nós podemos estar ajustando a nossa frequência sempre que a gente percebe que tem algo dentro de nós que está sabotando, né? Que está sabotando os nossos dons, os nossos talentos, sabotando a nossa inteligência, a nossa capacidade de se autocurar, né? De se autotransformar, de evoluir, né? A ideia é exatamente que a gente possa estar evoluindo sempre, né? Por que que sempre faço o Ho'oponopono, as coisas pioram, Vânia? Com certeza você não está fazendo da maneira certa. Se você puder fazer o coach quântico, no coach quântico, uma das programações do coach quântico é o Ho'oponopono. Então, eu ensino, né? E nós mergulhamos nessa prática para que você possa aprender a fazer da maneira certa. Então, às vezes, é a forma como se está fazendo, né? Não se identificar mais, Ney está dizendo, eu não me perdoo e me cobro muito, fico martelando, assim, pois é, essa é a questão. Você quer resolver no nível do ego, e no nível do ego não tem solução, se puder, participa de novo, Fernanda, será um prazer ter você lá mais uma vez, tá? Então, gente, eu vou ficando por aqui, boa noite, fiquem em paz,
absorvam todo o conhecimento que foi colocado aqui, revejam essa live, porque esse conhecimento é muito profundo, é um conhecimento realmente libertador. À medida que a gente vai acessando, nós vamos exatamente comunicando ao nosso corpo que é possível ele viver fora da prisão. É possível, né, nosso corpo-mente olhar para a nossa realidade dentro de uma perspectiva de autorresponsabilidade, dentro de uma perspectiva de libertação, dentro de uma perspectiva de cura. E essa é a nossa essência. O que o Curso em Milagre diz, olha, qual é o caminho que você está escolhendo? É o caminho do ego ou é o caminho do amor? É simples assim. Então, se é o caminho do ego, sinto muito, mas não tem solução. E é exatamente isso que nós vamos aprofundar no próximo final de semana. Na terça-feira, eu vou trazer mais um conteúdo muito especial para vocês, para aquelas pessoas. Terça-feira já vai ter, viu, Beatriz? Terça-feira vai ter outra live. Eu esqueci o nome, né, do tema, mas terça-feira e quarta-feira terão 2 lives aí com conteúdos maravilhosos que vão ser uma preparação também para o coaching quântico. Até lá!